Tem na Bíblia pessoas que têm uma autoridade, como Timóteo, que foi chamado logo cedo como um pastor. Timóteo estava debaixo da autoridade do apóstolo Paulo. Já outras pessoas não tinham nenhuma autoridade, homem, porque estava debaixo do próprio Deus, da autoridade do próprio Deus, como Moisés e como todos os apóstolos. Então nós vemos que nós não podemos generalizar e nem dizer que aqueles pastores que não têm autoridade, homem, ou seja, que não tem um pastor, que não tem um líder, ele está em desobediência ou ele está desviado. Isso não é bíblico. E aí nós vemos que, claro, se existe, pastores que Deus, ele coloca ali com outro pastor, para que aquele pastor venha ensiná-lo, para que aquele líder venha ensinar aquele pastor que é novato, que ainda não sabe direito pastorear, e ali Deus coloca ali, faz aquela aliança para que aquele pastor venha ensinar o outro. É claro que isso pode acontecer com Timóteo e o apóstolo Paulo. Só que nós não podemos generalizar, porque Deus é Deus. E se Deus quiser encerrar o ciclo, nós vamos colocar um exemplo. Tem ali um pastor, por exemplo, o apóstolo Paulo, junto com Timóteo ou junto com os outros missionários para fazer uma missão. De repente, Deus ele diz, agora se separa e cada um vai para um lado. Deus encerra o ciclo e aí cada um vai viver a sua vida, o seu ministério, o seu chamado. Então isso acontece na palavra de Deus. Quando Deus, ele quer encerrar o ciclo, não somos nós, não é o homem que vai dizer, não pode porque o pastor, ele não pode ser um pastor solo, ele tem que ter um líder, ele tem que ter uma autoridade homem sobre ele tem que ter uma pessoa, um pastor e um líder que lidere ele. Nós não podemos fazer isso porque está na Bíblia líderes e pastores que não tinham pastores nem líderes homens, como Moisés e todos os apóstolos. Então nós não podemos fazer isso e nem tampouco generalizar. E nós vemos que nem o apóstolo Paulo ele esteve com as mesmas pessoas. O apóstolo Paulo teve tempo que ele estava com Silas fazendo missão. Teve tempo que o apóstolo Paulo não estava mais com Silas, mas estava com Barnabé. Teve tempos que o apóstolo Paulo não estava mais com Barnabé, estava com Timóteo. Então teve tempos que o apóstolo Paulo ele trocou ali de missionários, trocou ali de parceiros, de pessoas para fazer as missões. Então o próprio apóstolo Paulo, ele não tinha pastor. Ele não tinha líder homem. Quem liderava o apóstolo Paulo era o próprio Deus. E nem o apóstolo Paulo permaneceu com Timóteo toda a vida, não permaneceu com Barnabé toda a vida. Foi trocada ali as pessoas. Por quê? Porque Deus encerra ciclos. Então é isso que a palavra de Deus nos fala. E quando existe uma pessoa religiosa, tem pessoas que ficam aí dizendo, isso aí falando, mas um pastor ele tem que ter líder, um pastor ele tem que ter pastor. Por quê? Porque são religiosos. E pessoas religiosas com doutrinas de homens, nós não devemos levar a sério, nós não devemos levar em conta tudo que religiosos falam. Por quê? Porque são pessoas que querem que uma denominação mande no mundo todo. Ou seja, o pastor tem que ter pastor. Sabe o que é que acontece? É que quando essa pessoa, esse líder, esse pastor, ele quer que a sua denominação lidere o mundo, ele está ali sendo soberbo, ele está ali querendo estar acima de tudo e todos, como se fosse o próprio Deus, como se fosse o próprio Jesus. Então ele vai querer abrir várias igrejas e ele quer continuar liderando os pastores, ele quer continuar mandando nos pastores. E aí ele afirma isso através da sua religiosidade. Ele afirma que o pastor ele tem que ter pastor, o pastor ele tem que ter líder, porque se não tiver líder, não tiver pastor, ele está em desobediência. Então isso é antibíblico. Por quê? Por causa da soberba dele de querer dominar o mundo, de querer mandar em todos os pastores, de querer que todos os pastores estejam debaixo da autoridade dele. É apenas uma soberba, é apenas uma religiosidade. Então é apenas uma doutrina de homens, para quê? Para que eles venham estar ali satisfazendo a sua soberba, a sua autoridade, de querer mandar em tudo e em todos. Então cai por terra essa afirmação, porque na Bíblia tem pastores que tem ali um certo pastor presidente, como Timóteo tinha o apóstolo Paulo, que ensinava Timóteo.
Mas também tem na Bíblia Moisés e todos os apóstolos que quem liderava eles era o próprio Deus, porque eles não tinham homens, não tinham pastores e líderes que liderassem ele. Então cai por terra esta afirmação que muitos religiosos falam, que o pastor ele tem que ter um líder, ele tem que ter um pastor, senão ele está em desobediência. Essa afirmação é antibíblica, é religiosidade, é doutrinas de homens, então nós não podemos generalizar, porque há casos e casos. Amém? E quem manda em tudo e em todos é o Senhor Jesus, porque foi a partir dele que ele cria ali igrejas e manda ali as pessoas pregar o evangelho. Então o próprio Jesus capacitou a muitos, e é claro que tem jovens que precisam ser ensinados por outros homens, mas nós não podemos generalizar, porque está na Bíblia, amém? Que o Senhor continue abençoando a sua vida, amém?